situação ótima, vocês estarem tão animados, conversando tanto, a interação, a gente nunca se encontrou presencialmente nessa gestão, nem na anterior, então isso é excelente. Tem gente que quer fazer parte do Condema. Onde está a menina que está conversando comigo, que foi embora? Acho que ela foi embora. Então isso é importante, a gente vai precisar. Aqui está as ordens sempre que quiserem para somar, tá? Então vamos trabalhar? Letícia com a palavra. Pessoal, vamos continuar, por gentileza? Quem ainda está em pé falando, por gentileza. Carlos, você pode, por gentileza, colocar o documento? Tá. O que é que não está legal? É isso? Não, deixa ele colocar o documento para ficar mais claro. Pessoal, só adiantando, da mesma forma que a gente fez o documento técnico baseado nas questões do bosque, se eu não me engano, em abril, e foi entregue já ao Ministério Público, foi acrescentado depois do parecer técnico do Condema em aprovação desse conselho, a entrega para o Ministério Público. O Taquaral, ele requereu também as mesmas ações da comissão, né? A questão de análise de relatórios, e além disso teve a questão dos avisos do Condema, que o Boni, não sei se o Boni já foi embora? Não, já foi. Bom, o Boni está aí também, depois se ele quiser complementar nas falas adicionais. Então, o Condema, em 2012, ele começou a fazer os alertas a respeito do caso do Taquaral. Agora, a nossa pauta é somente Taquaral, tá? Eu vou ler tudo. Mas, ó, em 2012, foram os primeiros avisos do Condema a respeito do bosque do Taquaral. Certo, então eu vou fazer a leitura do documento, porque o documento exige mesmo a nossa aprovação, então realmente eu vou precisar ler tudo. Vou tentar ser sucinta e correr um pouco mais as partes que talvez não sejam tão prioritárias, tá? Campinas, 8 de junho de 2023, Conselho, foi a data que eu entreguei o relatório para a presidente. Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, Comissão Especial de Arborização. Referente à notícia de fato, análise do caso e documentos sobre queda de árvore do Parque Taquaral, que resultou na morte de uma criança e ferimento de munícipe. Introdução. No dia 24, gente, eu não vou considerar os docs estão todos em links, já foram enviados para todos, então eu não vou citar os documentos, tá? Para ficar mais sucinto. Eu já lembro, né? O pessoal deve ter lido, inclusive. Mas vai ser necessária a leitura. Para que todos tenham conhecimento, falar que a gente não lê. Bom, introdução. No dia 24 de janeiro de 2023, houve a queda de um exemplar arbóreo da espécie eucalipto dentro de um dos bosques, dentro de um dos parques mais importantes na cidade de Campinas, a Lagoa Taquaral, Parque Portugal. Uma família que fazia uma comemoração de aniversário foi surpreendida pela queda de um eucaliptus sp, de grande porte. A queda resultou na morte de uma criança. Isabela Firmino, de apenas 7 anos, não aguentou os ferimentos e morreu no local. Outra vítima foi Gabriele de Araújo, de 27 anos, que transitava na pista de caminhada do parque. Também ficou ferida, sofrendo fraturas expostas e na coluna, precisando ser internada em estado grave. O caso foi considerado um dos mais graves já vistos na cidade de Campinas e a gota d'água para os órgãos de representação da sociedade civil e cidadãos que lutam por uma arborização urbana de qualidade. Deste modo, este relatório tem como objetivo desvendar os fatos ocorridos sobre o caso e abordar questões indicativas de que esse evento trágico poderia ter sido evitado. O primeiro tópico foi um levantamento que eu consegui fazer a respeito dos outros casos de quedas de árvore que resultaram em mortes.
E ele está aqui nesse tópico: histórico de acidentes relacionados às árvores de Campinas. Além do caso objeto deste documento, podemos obter, através de busca por reportagens que permeiam o tema, alguns outros casos recentes de acidentes graves envolvendo arborização, que resultaram em mortes de cidadãos campinenses. No dia 4 de novembro de 2015, houve a quebra do galho de Flamboyant, Delonix Regia, sobre um casal de motociclistas. Juliana Henrique da Silva, de 35 anos, e Juliana Alves, de 29 anos, morreram no local, deixando 2 filhos. O acidente aconteceu na rua Luiz Ismânio, no bairro do Chapadão. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, a análise foi feita e apontou que a árvore não tinha problemas. No dia 28 de dezembro de 2022, o técnico em eletrônica Guilherme da Silva, que transitava pela rua General Marcondes Salgado, ao lado do bosque do Jequitibás, foi atingido pela queda da árvore Figueira Branca, de mais de 30 metros, e morreu no local, deixando um casal de filhos. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos encaminhou parte das árvores para o Instituto Agronômico de Campinas, mas as análises atestavam que a árvore apenas apresentava micro-organismos presentes em qualquer planta, que tem qualquer planta. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos divulgou que a queda da árvore estava diretamente relacionada ao excesso das chuvas. Observa que os 2 casos acima são de eventos trágicos que resultaram em mortes. Entretanto, são inúmeros os casos de quedas que, felizmente, não houveram mortes, mas que causaram prejuízos ao patrimônio privado e transtorno aos munícipes. Como pode ser visto nesse caso, no qual a queda de uma árvore sobre um automóvel causou prejuízo, e o caso foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que deliberou que a Prefeitura Municipal ressarcisse aos munícipes. Nesse episódio, foi confirmado que a árvore já não estava em bom estado. A municipalidade, mais uma vez, atestou que o ocorrido se deu devido a fortes chuvas ocorridas no dia. Observe-se o trecho de posicionamento do relator do caso, Sr. Cláudio Augusto Pedraça. A ocorrência de chuvas de verão, que acontecem de forma periódica, não isenta o município de sua responsabilidade em proceder à manutenção regular das árvores. A queda da árvore sobre o veículo dos apelantes foi comprovadamente decorrente de ausência de manutenção pela municipalidade, pois a ocorrência de chuvas fortes no mês dos fatos não é fato que se possa dizer imprevisível. Diante das informações apresentadas, é possível identificar que as quedas de árvores em Campinas, em sua grande maioria, são justificadas devido a eventos meteorológicos extremos. Pode-se notar que, na maioria dos casos, os níveis pluviométricos acabaram ficando com o ônus da falta de planejamento arbóreo. E, através deste mecanismo, a municipalidade se abstém de tomar medidas reais para a resolução do problema, assim como neutraliza as discussões sobre uma política pública voltada ao planejamento arbóreo estruturado. Aqui a gente vai começar a falar dos avisos do CONDEMA que iniciaram em 2012. Avisos anteriores do CONDEMA sobre a arborização urbana em Taquaral. Em outubro de 2011, o CONDEMA, através de um grupo de entidades interessadas ao tema, algumas delas que no ano seguinte viriam a constituir oficialmente a Comissão Técnica Consultiva de Arborização de Campinas, instituída com base na lei do artigo 21 da Lei de Arborização de Campinas, 11571 de 2013, e o artigo foi revogado ano passado, realizou uma primeira tentativa de diálogo sobre a questão da arborização urbana em Campinas. Na época, em 2011, o documento foi enviado logo após o vice-prefeito, Sr. Pedro Serafim, assumir a prefeitura. O documento apresentado relatava o absoluto desinteresse dos governos municipais anteriores no auxílio do desenvolvimento da área de arborização urbana e na violação da Lei 11571 de 2003 e do Guia de Arborização Urbana de Campinas, GAUC, praticados pelo Departamento de Parques e Jardins, DPJ, e pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL.
No pedido protocolado aos 1º de novembro de 2011, ficou expressamente consignado que, outro sim, foi constatada também a total desestruturação do setor da arborização do DPJ, sendo necessário planejamento imediato das mudanças que se fazem necessárias. Mormente porque estamos a poucas semanas das tempestades de verão, onde certamente árvores irão cair justamente pela falta de ação do DPJ e pelo desrespeito ao GALC e à Lei 11.571, expondo vidas humanas e patrimônio público e privado a riscos consideráveis. Então, esse foi um documento que foi um primeiro alerta, né, emitido pela Comissão Técnica Consultiva na época, o grupo, na verdade, que viria a constituir, em 2011. O prefeito Pedro Serafim respondeu que iria promover a realização de concurso público para a contratação de engenheiros agrônomos e biólogos para o Departamento de Parques e Jardins, mas, lamentavelmente, isso não ocorreu. Assim sendo, através da deliberação junto ao CONDEMA, foi aprovada a resolução CONDEMA 3 de 2012, que trata da violação das leis de arborização de Campinas. Em fevereiro de 2012, foi protocolado um pedido de apuração junto ao Ministério Público das violações da lei de arborização de Campinas. O desdobramento do tema acarretou numa reunião designada pelo Ministério Público, representado pela doutora Cristiana Rilau e pelo doutor Fernando Vidal, com a participação do secretário Rogério de Menezes, do secretário Ernesto Paulela e dos diretores de departamento Marcos Roberto Bônio, André Strudel e Márcia Calamaro. Nessa reunião, a Prefeitura assumiu que iria tomar as medidas cabíveis para atender a legislação de arborização. Todavia, efetivamente não houve nenhuma ação do poder público no sentido de cumprir as violações apresentadas, que permanecem atuais até o ano de 2023. Com relação às quedas de eucaliptos da Lagoa do Taquaral, objeto específico desse documento, será feita uma retrospectiva apontando os documentos emitidos. Aí esse seria o primeiro documento, né, que é emitido em 2012. Em 2012, a chefe do setor responsável pela administração do Parque Portugal, Lagoa do Taquaral, Sr. Cláudio S. Bomono, solicitou através do ofício 21 de 2012 um pedido de vistoria ao DPJ, informando que haviam árvores que se encontravam sob risco de queda. Após realizada a vistoria pelo técnico agrícola DPJ, o Sr. Carisvaldo Domeni Júnior, foram identificados 7 eucaliptos que apresentavam ressecamentos generalizados, sem expectativas de regeneração, e que os mesmos, por terem grande altura, apresentam risco eminente de queda, tendo sido solicitada a extração dessas 7 árvores. No entanto, até o início de 2013, nada tinha sido feito, de forma que o Sr. Marcos Roberto Boni, ao assumir o cargo de diretor do Departamento do Verde, apresentou aos técnicos do BAV e Departamento de Licenciamento Ambiental sua preocupação contra a fragilidade e estabilidade dos eucaliptos, mesmo que aparentemente saudáveis, defendendo a supressão de todos para evitar a morte ou ferimento de pessoas e danos materiais. O parecer foi favorável para os técnicos, então foi realizada uma reunião com a diretoria do departamento Márcia Calamari e com o diretor Luiz Cláudio Moura, onde a questão foi exposta com enfoque técnico. E depois de alguns dias foi respondido verbalmente que na avaliação do secretário Ernesto Dimas Paulela não existia nenhum risco de queda daqueles eucaliptos. No dia 1º de março de 2015, domingo pela manhã, ocorreu a primeira queda testemunhada de eucalipto no Taquaral. O caso foi vivenciado pelo presidente do CONDEMA na época, o senhor Carlos Alexandre Faton. Carlos está presente hoje na nossa reunião. Fato este que novamente aflorou o tema, sendo apresentado expressamente pelo CONDEMA a possibilidade de haver quedas, causando a morte de frequentadores do parque. Adicionalmente, os membros do Conselho apresentavam uma proposta de criação de um grupo de estudos que discutiria possíveis ações sobre a supressão dos eucaliptos e projeto de reflorestamento com árvores nativas. Entretanto, o tema, ao ser colocado em votação ao pleno do CONDEMA, gente, tudo tem documento, tá? Tudo está nesse, que está fazendo referência aos docs, estão constando.
Mesmo havendo 27 votos favoráveis e apenas um voto contrário da diretora de departamento Márcia Calamaro, representante da Secretaria de Serviços Públicos, e resultou da não aprovação da formação do grupo de estudos, por determinação expressa, de novo, do secretário Anércio Dimas Paulão. Esses documentos eles foram, eles comprovam, as tentativas de alerta que o CONDEMA deu desde 2012 sobre o bosque de eucaliptos do Taquaral. E a partir disso, no ano de 2015, a prefeitura contratou uma empresa, na verdade a MB, que é a contratada do estado da prefeitura, contratou uma empresa para realizar esses trabalhos e fazer essas análises dessas 7 árvores indicadas no técnico, pelo técnico do DPJ. Você pode ler isso? Plantcare apresenta dados de fitossanidade das árvores do Parque Taquaral. Em 2015, a pedido da licitada MB Engenharia e Meio Ambiente, empresa responsável pelas áreas verdes de Campinas, licitada vigente até hoje, solicitou um relatório sobre as 7 árvores que haviam sido identificadas pelo parecer técnico de 2012, segundo a orientação dada pelo técnico agrícola, senhor Clarisvaldo Domene Júnior. Pode-se perceber que este documento, apesar de apresentar a informação de que os indivíduos arbóreos estavam sob risco de queda a qualquer momento, só foi reanalisado quase 3 anos depois. A empresa Plantcare, por ser uma empresa especializada em manejo de áreas verdes e certificada em arboricultura, apresentou o documento datado em 7 de abril de 2015, elaborado pelo engenheiro Joaquim Cavalcante Neto, engenheiro agrônomo e arborista, intitulado Diagnóstico Visual e Técnico das Árvores de Risco e Recomendações de Manejo. O documento teve como objetivo realizar o diagnóstico visual e técnico dos 7 indivíduos arbóreos pré-selecionados pelo contratante. O relatório da empresa se compunha das seguintes informações. As árvores que compõem a arborização do Parque Taquaral são de diversas espécies, sendo que os eucaliptos se apresentam como indivíduos com maior porte e maior quantidade de sinais e sintomas que indicam problemas bióticos e abióticos, os quais podem levar a defeitos e falhas de estrutura biomecânica dos indivíduos, a quedas de galhos e de árvores como um todo durante intempéries e alterações de temperatura. Segundo item, a característica comum à maioria dos eucaliptos é a presença de grande quantidade de galhos secos situados em altura, em risco iminente de queda, em função de seca dos ponteiros da copa que evoluem de cima para baixo. Terceiro, há muitos indivíduos secos e outros parcialmente secos, evidenciando fragilidade e alto risco de queda. Quarto, há visível infestação de cupins em muitas outras árvores observadas, além das árvores objeto deste trabalho. O diagnóstico segue relatando os problemas identificados nos eucaliptos e detalha as análises feitas em cada indivíduo arbóreo, concluindo que a área verde do Taquaral continha dezenas de centenas de árvores de diferentes portes e espécies, sendo comum a presença de problemas biomecânicos e ou fitossanitários, principalmente nos eucaliptos, que colocam em risco a integridade física das pessoas e os bens materiais, possibilitando a queda de parte ou do indivíduo como um todo. A análise de risco das árvores pré-selecionadas pela solicitante evidenciou graves problemas mecânicos e de equilíbrio, sendo possível que as árvores falhem quando submetidas a intempéries. As árvores analisadas visualmente apresentam sinais e sintomas que levam a risco iminente de queda,
sendo oportuna a supressão e regime de urgência de todas elas. Um ponto muito importante desse diagnóstico estabeleceu no trecho, da mesma forma que foi realizado tal procedimento para os 7 indivíduos arbóreos, também seria visível e notória a necessidade de estender tais trabalhos para o restante da floresta urbana do Parque Taquaral, apontando as árvores de risco e medidas mitigadoras, atendendo a ABNT 16246-1, entre outros controles mitigadores, como a contenção de infestação de pragas e doenças. Observa-se deste modo que a orientação do relatório técnico foi clara e indicou que inúmeras outras árvores precisariam ser avaliadas, pois apresentavam problemas semelhantes às analisadas. Entretanto, nenhum outro documento técnico foi elaborado a partir deste. O relatório segue descrevendo a necessidade de um inventário de arborização urbana do Parque Taquaral, a fim de se determinar quantidade, espécies e problemas fitossanitários existentes, de modo a aproveitar as informações como ferramenta operacional de planejamento e manejo. Orientações estas que também só se restringiram ao papel, pois nos anos seguintes não foram tomadas medidas administrativas sobre as árvores do Parque Taquaral, e o não atendimento às indicações técnicas do documento citado acima resultaram após 8 anos na morte de uma criança. Então, esse relatório da Planticare, ele foi emitido em 2015 e depois disso, como já falado, não foi feito nenhum documento, só após a morte da criança. E agora os documentos que a gente vai comentar é após uma morte. Documentos emitidos após a queda do eucalipto. Após a morte da criança devido à queda do eucalipto, realizou-se em 26 de janeiro de 2023 uma visita técnica do Instituto Biológico no local, a pedido da diretora de departamento, Márcia Calamaro. Além desse documento, posteriormente foi solicitado também análises do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ambos apresentados a seguir. Então, o primeiro documento, laudo técnico fitossanitário, análise entomológica, que tem Instituto Biológico. O documento emitido pelo Instituto Biológico de São Paulo, intitulado Laudo Técnico Fitossanitário da Árvore Urbana Insetos Xilófagos, é datado em 1 de fevereiro de 2023 e tem como responsável técnico o Sr. Francisco José Zorzenon, pesquisador científico, diretor técnico, unidade de referência em pragas urbanas. Para as análises foi realizada apenas a análise visual. Entre os aspectos do parecer técnico do eucalipto estão: não encontrou cupins subterrâneos, arborícolas ou de madeira úmida, ou incidência de microcoleobrocas e outros insetos bloqueadores e formigas carpinteiras, e a ausência visual de fungos apodrecedores. A Larissa já comentou uma coisa importante, né, sobre isso no caso dos fungos, né? Já aprendemos mais. Encontrou áreas de apodrecimento de troncos, parte central do cerne e raízes, inclusive do sistema radicular. A ruptura de raízes foi diagnosticada por conta da senilidade, idade da árvore, aliada ao solo com características hidromórficas, referente ao solo inundados, encharcados e com excesso de umidade, que dificultam o enraizamento adequado e a saturação do mesmo devido à proximidade do corpo hídrico, lagoa. Outros eucaliptos adjacentes apresentam-se depauperados, abatidos e esgotados, com perda massa foliar de copa, presença de côncoros e notadamente senis. Conclusão do laudo. O laudo conclui: de acordo com a análise visual, não foram percebidos danos termíticos ou causados por insetos xilófagos. As regiões das raízes e parte central As regiões das raízes e parte central pouco significativa do certo do tronco da árvore apresentaram-se necrosados, com tecido friável e manchas decorrentes de fungos biodeterioradores no momento da visita técnica.
tudo observação visual. A ruptura de raiz possivelmente foi devido à sanilidade das árvores, aliada ao solo com características hidromórficas, que dificultam o enraizamento adequado e a saturação do mesmo devido à proximidade do corpo hídrico. Este documento foi o laudo que sugeriu a supressão de outros eucaliptos circunvizinhos, devido à condição de senilidade, provável comprometimento biomecânico e desrama natural, observação de muitos galhos secos e propensos à queda. Sobre a avaliação dos textos da Comissão Especial de Arborização, pode-se observar que o laudo não apresenta imagens topográficas do eucalipto. Além disso, nesse laudo consta que não foram observadas rachaduras e ofendas significativas no tronco. No entanto, imagens fotográficas feitas pelo IPT indicam uma grande cicatriz no tronco, embora o documento técnico emita a nota de que isso não seria substancial para a queda da árvore. Essas informações não foram citadas no relatório do IB. O laudo também orientou que fossem realizadas análises laboratoriais quanto à presença de fungos fitopatogênicos na planta e que pesquisadores do IPT, especialistas em biomecânica de árvores, sejam consultados para diagnóstico detalhado, como pode ser visto a seguir. Agora é o laudo do IPT. Laudo feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT. O documento fornecido pelo IPT, intitulado Avaliação Técnica Emergencial sobre a Queda da Árvore, desculpa aqui, tem que arranjar um jeito. Começando. O documento fornecido pelo IPT, intitulado Avaliação Técnica Emergencial sobre a Queda de Árvores de Eucalipto, foi elaborado sob responsabilidade técnica dos biólogos Dr. Sérgio Brasolin e Larissa Almeida Brito de Lima, em 1º de fevereiro de 2023. O documento teve como objetivo indicar as possíveis causas da queda da árvore de eucalipto que provocou o acidente com vítimas e apresentar recomendações para minimização de futuras ocorrências. A análise foi feita considerando os seguintes fatores: ambientais, intrínsecos da espécie botânica e antrópicos. Inspeção feita apenas no estágio 1, observação visual, ou seja, sem a utilização de equipamentos específicos como tomógrafos e penetrógrafos. Entre os resultados da análise foram demonstradas as seguintes evidências e observações. 1. A árvore de eucalipto tombou inteira devido ao pivotamento ou rotação do sistema radicular ou torrão que ficou exposto. 2. Esta árvore possuía um diâmetro do tronco, medido na sua base, de aproximadamente 1 metro e uma altura aproximada de 20 metros, informação verbal da Secretaria de Serviços Públicos. O tamanho da copa não foi obtido, pois já tinha sido removida. Essas medidas caracterizam uma árvore em idade adulta. 3. A queda da árvore expôs um solo arenoso, seco, no momento da vistoria, conhecido pela pobreza de nutrientes e matéria orgânica, essenciais para o crescimento das árvores. Este solo, aparentemente, estava misturado com aterro, pedregulhos, e também pode ser considerado de baixa resistência para garantir estabilidade estrutural às árvores. 4. O exemplar se localizava próximo à Lagoa do Taquaral e praticamente na mesma cota topográfica, sugerindo nível de água e solo rasos e hidromorfismo, condição que pode ocorrer, em que pode ocorrer o excesso de água, que pode inibir o desenvolvimento das raízes e reduzir o atrito do torrão ao solo adjacente e, consequentemente, diminuir a estabilidade estrutural da árvore. 5. Em janeiro de 2023, eventos climáticos extremos ocorreram em Campinas, com chuvas e ventos fortes. Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas para a Agricultura, CEPAG da Unicamp, a precipitação foi de 380 milímetros,7, sendo o 6º mês mais chuvoso desde 1989. 6.
Na proximidade da árvore, não foi observado nenhum equipamento urbano que pudesse interferir em seu crescimento, principalmente do sistema radicular. 7. O sistema radicular exposto apresentava-se com um diâmetro de 3,20 metros e profundidade de 70 centímetros, valores estimados, certo? O passeio público ao lado da árvore era permeável e não foi observada interferência significativa ao seu crescimento, como a presença de raízes dobradas ou enoveladas. 9. No tronco foi observado processo de biodeterioração causado por fungos apodrecedores e cupins, formando uma cavidade na região da medula. No terço inferior do tronco também foi notada uma enorme ferida, em processo de cicatrização, mas sem qualquer evidência de biodeterioração que deixaria o tronco frágil e sujeito à ruptura. 11. O torrão da árvore, constituído pelo sistema radicular e solo, era pouco formado e pequeno para uma árvore de grande porte e peso, como um eucalipto adulto. 12. No lado da árvore, que foi tracionado durante sua queda, foram observadas poucas raízes significativas para a sua sustentação. No lado comprimido, se observou a ruptura da árvore quando de sua rotação. 13. Apenas uma raiz de sustentação no lado tracionado da árvore apresentava-se com apodrecimento intenso, portanto, sem função estrutural. Sob avaliação dos técnicos da Comissão Especial de Arborização, ressalta que, apesar de itens do relatório indicarem que os índices de precipitação do mês de janeiro foram bem superiores aos comuns, quando o mesmo relatório aponta o fator de apodrecimento intenso na raiz de sustentação da árvore, pressupõe-se que este fenômeno de apodrecimento é gradativo, podendo ocorrer ao longo de alguns anos. Isso indica que, apesar dos altos níveis de pluviosidade, o apodrecimento da raiz já se encontrava adiantado, podendo causar a queda da árvore, mesmo com níveis pluviométricos normais. Agora tem um parecer que foi elaborado pelo conselheiro, né, o Rodolfo Smith, que é o parecer técnico feito. Rodolfo, você gostaria de ler? Posso ler? Depois você comenta. A pedido da Comissão Especial de Arborização, pessoal, não estamos na conclusão, tá? Para não ficar muito cansativo, já estamos finalizando. Só 3 páginas. Não, 2. A gente vê a barrinha de colagem. 2h30. A gente está Mais um pouquinho de atenção, já estamos finalizando. A pedido da Comissão Especial de Arborização, foi elaborado pelo conselheiro Rodolfo Smith um parecer técnico para contribuir com as elucidações dos fatos que culminam na queda do eucalipto do taquaral. O documento técnico apresentado foi baseado em análise visual de imagens do talhão de eucaliptos tomadas em diferentes datas e ângulos, permitindo verificar a seca dos ponteiros das árvores, que comprova o processo de declínio vegetativo das árvores do talhão, pela evidência da seca dos ponteiros de eucaliptos. As análises basearam-se em imagens obtidas no aplicativo